Boa tarde a mais um seminário do Grupo de Pesquisa do E2MOC. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Francisco de Chagas Carvalho, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que irá apresentar o trabalho intitulado Debris Monitoring at the Satellite Tracking, Control and Reception. Para todos os ouvintes, gostaríamos de salientar que temos um canal de divulgação de apresentação no LinkedIn, Instagram e no nosso canal no YouTube. E para todos que querem saber em primeira mão sobre os próximos seminários, deixe o e-mail no chat para adicionarmos em nossa lista de e-mail. Por favor, Francisco, fique à vontade para compartilhar sua tela e boa apresentação para todos. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Willer pelo convite. Isso aqui a gente combinou, acho que no primeiro semestre desse ano, né, Willer? Se eu não estou enganado, acho que nós combinamos. E aqui é o seguinte, a ideia aqui é apresentar como que nós fazemos a nossa operação para evitar detritos espaciais com os satélites que estão em operação pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para dar uma ideia de como isso funciona, então eu preciso primeiro contextualizar o que é o CCS, né, que é o Centro de Controle de Satélites, e o que são as estações de rastreio, porque, na verdade, o CCS e as estações de rastreio, ela pertence à Coordenação de Rastreio e Controle e Recepção de Satélites do INPE. Então, como vocês podem ver aqui, isso aqui é a foto do prédio do CCS, aqui são as fotos das estações, das antenas de Cuiabá e de Alcântara. Como que nós estamos envolvidos aqui? Nós temos alguns satélites em operação, temos os SCDs e os Cibers e o Amazônia. E ainda temos o esporte, que eu acho que o esporte já está entrando na sua fase final de operação. Mas daqui, o de interesse para Debris são somente o Cibers e o Amazônia, porque são satélites que apresentam sistemas propulsivos e que podem ser manobrados. Os SCDs são satélites de coleta de dados. Esses satélites não podem ser manobrados, nós recebemos e podemos até verificar ameaças de detritos espaciais com ele, mas, infelizmente, no caso deles, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, quem está na direção dele, se não for um debris ou se for um satélite ativo, então quem tem propulsor que desvie dos SCDs, né? Essa é a ideia atualmente, porque são satélites bem antigos em operação. Apenas como curiosidade, o SCD-1 é o satélite mais antigo em operação na Terra, hoje é o mais velho de todos que está sendo operado, entrou até para o Guinness Book como o satélite mais velho em operação feito pelo homem. Bom, então, aqui para dar uma ideia geral, nós temos aqui o segmento espaço, temos o segmento na verdade, melhor dizendo, aqui nós temos apenas os segmentos espaço, porque nessa missão em toda envolve segmento espaço e controle, né? E a parte de engenharia de sistemas. No caso aqui, nós temos o segmento solo, né? O segmento solo e o segmento espaço, que, na verdade, nós recebemos telemetrias, enviamos telecomandos, e mantemos os satélites que estão em operação na sua órbita nominal, no caso dos satélites que estão com sistemas propulsivos. Desta forma, o que nós temos aqui? Nós temos o segmento solo e os usuários. Como no final dessa apresentação eu vou mostrar o produto final do que seria um produto entregue por essas missões. No caso aqui eu vou mostrar apenas do Amazônia, mas vale também para a missão Cibers. Tá? Então, nós enviamos telemetria e telecomandos por satélites.
recebemos telemetria de posição, velocidade, GPS e angulares, né, os dados angulares. E nós determinamos a órbita do satélite com com esses dados, dados angulares, dados de range e de range rate. Bom, essa aqui é uma foto do nosso sistema de controle. Eu fiz a foto escura exatamente para mostrar aqui as estações. Essa antena aqui está em Cuiabá, ela faz o rastreio do esporte, e essas duas aqui, essas duas antenas estão também em Cuiabá. Ela é utilizada para rastreio do Amazônia e do Cibras e dos SCDs. Os SCDs hoje, na verdade, o rastreio deles está sendo mais feito por Alcântara do que por Cuiabá. Bom, para dar uma ideia para vocês, isso deu mais ou menos uma ideia no contexto que a gente está envolvido. Uma pergunta é aqui: quando você olha para essa fotografia, para essa imagem que você tem aqui, né? Que sensação é que você tem? Em princípio, você deve ficar um pouco assustado, porque você está vendo uma quantidade muito grande de objetos que estão aí. Eu digo, não, do jeito que está aí, é impossível se colocar algum objeto no espaço, né? Mas, na verdade, essa é só para dar uma ideia. Quando ela aparece nesse formato, cada objeto aí tem dimensões de quilômetros. Então, isso não é bem verdade, né? É só para dar uma ideia da quantidade de detritos, de objetos que a gente tem no espaço. Hoje nós temos, pelo último catálogo que eu peguei, nós temos mais de 25 mil objetos catalogados no espaço. Isso é dados do catálogo do Space Track, que nós baixamos todo dia. Pra você ter uma ideia, aí se você observar, os verdes são satélites que estão ativos, os vermelhos são pedaços de foguete, o laranja são satélites mortos, ou seja, os debris, né? Todos os outros são debris, mas tirando os ativos, né? E os cinza que a gente chama de debris. Porque existem, quando o Space Track faz um catálogo que ele dá uma diferença entre debris e pedaço de foguete. E de vez em quando a gente encontra algum pedaço de foguete no caminho dos nossos satélites. Então, para verificar isso, o que nós fazemos aqui? Nós verificamos esse processo em 3 etapas. Nesse procedimento, ele consiste de 3 etapas. O primeiro deles, né, que é detectar digamos que nós fizemos a determinação de órbita hoje, e aí nós verificamos pelos próximos 4 dias quais são os objetos que estão em risco de colisão com os nossos satélites. Por exemplo, hoje eu baixei o catálogo do Space Track e fizemos o seguinte: determinamos a órbita e comparamos a órbita do satélite em questão. No caso, hoje, em operação aqui, nós temos o Cibers 4 e o Amazônia, né? Porque o Cibers 4A hoje está sendo operado pela China. Então, nós determinamos o seguinte, fazemos a seguinte análise, que eu vou entrar em detalhes mais na frente. Nós pegamos esse catálogo e comparamos com o nosso satélite com a órbita determinada. Ok? Os eventos de aproximação, eles são guardados em um arquivo, né? Que ele vai dizer qual é a distância e dos limites, comparar as distâncias que nós temos com os limites que nós estabelecemos aqui. Nós fazemos alguns filtros, né? Porque senão você vai receber, dependendo do tamanho do filtro que você escolhe, você pode ter várias ameaças e que, na verdade, elas não representam bem uma ameaça. Na segunda etapa, o que a gente faz? A gente
determina o seguinte: nós estabelecemos que a probabilidade de colisão para se realizar uma manobra, para se planejar uma manobra, ela é da ordem de 2 vezes 10 a menos 4. Ela tem que ser maior do que 2 vezes 10 a menos 4. Aconteceu algo dessa natureza, a gente tem que planejar uma manobra. Depois eu explico para vocês qual é a sequência de alertas que nós temos para poder trabalhar e planejar uma manobra, certo? E na terceira etapa, se por acaso o evento analisado, né, com base nas informações que nós obtivemos das órbitas dos satélites e a probabilidade com o catálogo e a probabilidade der maior ou igual do que 2 vezes 10 a menos 4, aí a gente planeja uma manobra para evitar colisão. Bom, esse é o contexto inicial que nós estamos envolvidos. Opa, desculpa. Aqui tem todo um procedimento que a gente usa para determinar a órbita do satélite inicialmente, porque você não tem como você fazer qualquer comparação com o catálogo se você não determinar a sua órbita. Então, o que nós fazemos aqui? Nós baixamos dados da telemetria de bordo, GPS, do Amazônia 1. Vou citar o Amazônia 1 como exemplo aqui, tá? Mas vale para os outros satélites também que nós operamos. Bom, aí nós, do SAT-CS, o que nós fazemos? Nós recebemos esses dados GPS. Para melhor dizer, baixamos os dados GPS. Para melhor informação, fica mais ou menos assim. Primeiro de tudo, você necessita baixar um conjunto de dados externos. Como você pega dados do IRS, né, que é o dados de polo da Terra, que é o Final 2000, o TAI-UTC, que é o Leap Second, o EGM 96 e o JP, as efemérides do JPL. Tudo isso, tudo isso vai dentro de esse caso aqui é uma espécie de propagador, inicializador. Ele é usado tanto para determinação da órbita quanto para a propagação da órbita. Então, como é que isso é feito? Nós vamos até o SAT-CS, recuperamos os dados GPS, que no formato, esses dados GPS, eles estão num formato chamado de SP3 modificado, porque o que nós pegamos do SP3? Pegamos o SP3 tem bastante dados, mas nós só pegamos especificamente um conjunto de três linhas, que é mais ou menos isso aqui, para dar uma ideia para vocês. Temos a data, que vocês estão vendo a data do dado, e aí 13/9, né? Esses dados eu peguei ontem, né? Antes de ontem, na verdade, a partir das 0 horas. Então, ele tem posição e velocidade. Esse formato aqui, nós chamamos de SP3 modificado. Então, o que nós fazemos com esses dados? Esses dados é um input, ele fica como input para o nosso determinador de órbita, né? E, além disso, nós usamos um inicializador, um vetor de estado, que ele representa como a órbita foi determinada. Por exemplo, você está vendo aqui. Esse valor inicial aqui é exatamente o fornecido pelo veículo lançador. É um dado que nós obtivemos a partir do dado enviado, né, pelo POD, né, que é Precision Orbit Determination, enviado pelo veículo lançador. E a partir daí, toda vez quando nós determinamos uma órbita, ele cria um append. Isso aqui, todas essas linhas que você tem aqui, significa uma órbita determinada. E aqui está no MJ2000, que é melhor de representar aqui no arquivo. O arquivo calendário ficava muito grande, então ficava ruim de representar. Então, eu representei o J2000. Mas se você fizer a transformação aqui de MJ2000 para calendário, você vai ter exatamente isso aqui como sendo a data do lançamento do Amazônia. Bom, aí com isso você tem esses dados de entrada, esses dois que eu acabei de mostrar.
E você tem aqui, é lógico que você tem que estabelecer uma matriz de covariância de referência, porque nós necessitamos dessa matriz de covariância, né, para fazer o cálculo da probabilidade de colisão. E aí, quando nós fazemos essa análise, ela já vem, além do vetor de estado, ela vem junto a uma matriz de covariância. E o vetor de estado ele representa a posição do satélite e a velocidade do satélite, as componentes, né, da posição. Mais na frente eu mostro em mais detalhes isso. Bom, como a saída, você tem aqui, essa saída aqui é em J2000, foi a saída, determinação de órbita, como você pode ver, foi a recente, do dia feito no dia 14. E aí você tem o semi-eixo, a excentricidade, a inclinação, a ascensão reta do nó, do argumento do perigeu e a anomalia média. Esse é o resultado da determinação de órbita. Essa determinação de órbita, ela pode ser representada também nos formatos do TLE, que é o Two Lines Elements, e na forma de vetor de estado. Essas são as três formas que nós temos aqui para representar uma determinação de órbita. Nós usamos essa daqui, porque dependendo da situação que a gente vai trabalhar, ela é mais útil para a gente. E também ela fica mais ilustrativa, né? Uma forma de você ter a representação, a data e os 6 elementos orbitais envolvidos. E lembrando que isso aqui é sempre no formato UTC, para saber a hora local, basta subtrair 3. Nós estamos 3 horas atrás do tempo UTC. Bom, então, como vocês podem ver, nós já estamos, nessa sequência aqui, nós já baixamos os dados GPS, fizemos a determinação de órbita, temos a saída da determinação de órbita. Deixa eu mostrar aqui uma coisa anteriormente. Essa aqui são todas as saídas que nós temos da nossa determinação de órbita. Mas esse conjunto de dados aqui são usados para os algoritmos que dependem das informações fornecidas por essa determinação de órbita. Ok? Assim sendo, com esse conjunto de elementos aqui, com a órbita determinada e o catálogo que nós baixamos do SpaceTrack, o que nós podemos fazer? Uma análise grosseira para saber se existe algum objeto que está em risco de colisão com qualquer um dos nossos satélites. Bom, como resultado da determinação de órbita do dia 14, ontem, né? O que nós obtivemos? Tinha 6 objetos. Aqui nós temos o TCA, é o Timer of Close Approach, que é o tempo de aproximação. Vocês estão vendo que ele tem tanto no formato MJD 2000 quanto no formato calendário. Bom, isso aqui é o número NORAD do objeto. E nós tivemos aqui, não que represente uma ameaça, porque isso aqui não representa uma ameaça, mas que tem que ser observado e monitorado. Bom, esse objeto aqui, ó, você vê que ele está a uma distância de meio quilômetro, esse aqui 1 quilômetro, esse aqui quase 1 quilômetro, esse aqui um pouco bem menos. O que é isso aqui? Essa distância aqui, isso aqui é distância along track, cross track e radial, a distância radial. Bom, é fácil de compreender que se você elevar essa distância aqui ao quadrado, mais essa ao quadrado, extrair a raiz, você vai dar essa distância aqui. Bom, qual é o nosso threshold aqui? Nosso threshold a distância radial, por que nós escolhemos a distância radial como sendo 0,15 quilômetros? E o cross-track como sendo a meio quilômetro? E o along track como sendo a 1 quilômetro. É para evitar um desgaste operacional aqui, porque se a gente põe esse threshold, né, amplia esse nosso, digamos, elipsoide de exclusão.
Se a gente põe ele muito grande, a gente põe muita coisa dentro dele e daria, operacionalmente, daria muito trabalho desnecessário aqui. Então, nós, através de bastante análises com toda a equipe de dinâmica de voo aqui, o que a gente decidiu? Que essa seria uma melhor configuração para o nosso limite de exclusão. Então, esse aí a gente tem, e a distância máxima, né, entre os objetos, 1,5 quilômetros. Então, dentro desse limite, a gente passou, é lógico que os objetos têm que ser monitorados pelo menos 2 vezes ao dia, né, nós fazemos essa análise de manhã e tarde, né, para ter segurança durante a noite na operação. E isso nos trouxe uma segurança operacional bem grande, porque vocês estão vendo que só aparecem objetos que, se você observar aqui, qual é a distância a long track que nós escolhemos? 1 quilômetro. Olha só quanto é que está essa daqui. Nós escolhemos a distância cross track meio quilômetro, né? Cross track meio quilômetro. Ó, esse aqui está dentro, isso aqui está dentro, isso aqui está dentro, mas as outras estão fora. Então, o que significa que ele vai aparecer apenas como objeto a ser monitorado, tá? Não a ser analisado, né? Porque não carece uma análise refinada para esse problema. Além do mais, nós recebemos essas informações também de outro algoritmo, que é por e-mail, né? Ela vem de forma automática, né? Então, nós recebemos essa análise grosseira e a análise refinada também por e-mail, por outro algoritmo que roda aqui dentro. Bom, para dar uma ideia para vocês, né? Você tem aqui, essa figura aqui é do artigo deixa eu ver aqui o título do artigo. Advances in Satellite Conjunctions Analysis, do Robert Hall, que ele é da Analytical Graphics, e do Sal Alfano, que ele é do Centro de Espaço de Inovação, e também do Alan Ocampo, que é do Analytical Graphics. Então, essa figura eu peguei deles, que é bastante ilustrativa, né? Que dá uma ideia para a gente, né, de como é uma visão, o elipsoide, né, de exclusão para uma conjunção, tá? E ele também mostra aí a ideia da conjunção. Bom, então essa é a primeira análise. A gente chama essa de análise grosseira. Essa é que nos avisa. Olha, pessoal da operação, fique esperto, porque temos esses objetos que amanhã eles podem sair, eles podem nem aparecer nessa análise grosseira, mas também como pode aparecer dando mais próximo dos nossos satélites, que no caso, aí a gente verificaria, né, se aparecer alguma ameaça, aí a gente faria todo o processo, que é o que eu vou explicar aqui para frente. Olha só, estão dando a ideia aqui para vocês. Feita essa análise grosseira, aí a gente pergunta, opa, teve alguma ameaça? Não. Então, vida que segue. A operação continua. Fica tranquila, né? A operação vai relaxar, né? E aguardar as próximas análises. Aí, teve ameaça? Alguma ameaça? Sim. Aí nós temos 2 maneiras de analisar essa ameaça. Normalmente, quando a gente encontra uma ameaça nos nossos algoritmos, inevitavelmente, o Space Track, na primeira análise, após meia-noite, ela vai estar lá, essa informação. Depois eu explico como é que ela vai aparecer no Space Track, tá? E de que forma o Space Track comunica a gente, tá bom? Então, feito isso, aí nós temos 2 maneiras de analisar. A primeira é usando uma matriz de covariância que ela é baseada em TLE do objeto que está em risco de colisão com o nosso satélite. Por exemplo, se você pega aqui, digamos que você tem um irídio. Para aquele período da conjunção, você pega um conjunto de TLEs, de hoje, por exemplo, hoje, você pega um conjunto de TLE, contando de hoje,
4 dias para trás. Pega hoje contra 4 dias para trás. Esse conjunto de TLE, ele vai ser, quando isso eu faço uma, digamos assim, uma determinação de órbita desse TLE. Aí eu digo, por que você faz a determinação de órbita com TLE de debris? Olha, eu não tenho informação nenhuma do debris. A única informação que eu tenho, ela veio em forma de TLE. Então, o que eu faço? Aí, com esse conjunto de TLEs, eu calculo uma matriz de covariância. Calculada essa matriz de covariância, ela entra como dado de entrada e o vetor de estado associado, obviamente, que é uma determinação de órbita grosseira, digamos assim, é uma determinação de órbita grosseira do debris. E o que a gente faz? Aí a gente entra num outro algoritmo que esse vai calcular o risco de colisão. Então, esse risco de colisão que vem, nós obtivemos a partir de informações do TLE. Aí você vai dizer, é confiável as informações que vêm do TLE? Se é confiável, não sei, mas é a única que a gente tem no momento para fazer alguma análise, certo? Porque nós não temos observações dos TLEs, nós recebemos isso do Space Track. Essas informações são todas baseadas em catálogo. E nós pegamos os últimos 4 dias de observação desse objeto. Baseado nisso, nós fazemos uma determinação de órbita desse objeto e entramos com o resultado num software que a gente chama de Computer Collision Risk, que é o cálculo do risco de colisão que a gente tem. Aí, o que acontece? Essa é uma coisa assim, meio que grosseira, digamos assim, não tão grosseira, porque a gente usa um algoritmo que é bem refinado para isso. Mas, o que a gente faz? Aí, se você, como eu comentei anteriormente, a outra maneira o Space Track, quando nós fazemos uma análise, inevitavelmente, a partir de meia-noite em diante do dia seguinte, ele já coloca esse objeto. Porque, se você pegar, de hoje mais 4 dias, esse TCA, né? Esses objetos que estão em risco de colisão. Ou seja, se eu pego de hoje para mais 4 dias, você tem que amanhã fazer o mesmo processo, repetir o processo, verificar o que está acontecendo. E vai sempre repetindo o processo, sempre com órbita determinada, e comparando com o catálogo. Então, esse objeto pode sair, mas pode se aproximar cada vez mais do nosso satélite. Bom, quando isso acontece, quando o objeto fica abaixo de 1 quilômetro de distância, o Space Track manda um alerta via e-mail para a gente, porque nós somos operadores. Então, os satélites estão inscritos lá. Tem a nossa, eles chamam de constelação do INPE, que tem lá. Então, eles mandam o alerta de colisão. Então, aí o que acontece? Ele manda esse alerta aqui. Nós entramos no Space Track. Eles fornecem uma coisa que é chamada de CDM, que é Conjunction Data Message, que é a informação sobre a conjunção, ou seja, sobre o encontro dos dois objetos, do Amazônia com o debris. Bom, aí essas informações, de que forma ela vem? É um arquivo muito grande, mas eu tentei resumir ele aqui em pequenas coisas. Essa aqui que vem dados, ele vem sempre no padrão CCSDS, certo? CCSDS, o Brasil é país signatário do CCSDS, então as informações compartilhadas com as agências de cooperação são sempre no formato que vem do CCSDS. No caso, o CDM tem um padrão próprio dele, o OEM tem outro padrão próprio dele, que é Orbital Elements, que é de órbita determinadas, né? Então, tem sempre um padrão de troca de informações. Como você pode ver, essa daqui é antiga, tá? Essa aqui, graças a Deus, nos últimos tempos, a gente não tem tido muitos alertas, né? De ameaças, então isso é muito bom. Essas informações, elas vêm do JSPOC, né? Vem originária de lá. A data da criação aqui foi 6/2/2022. Foi um período que, logo, o ano passado foi um período de muita conjunção que nós tivemos aqui. Aliás, só com um pequeno detalhe, lembrando a vocês, a última manobra do Amazônia foi realizada para evitar debris. Então, esse aqui é o Amazônia, aí você tem a mensagem, né, com a conjunção, com data,
E vem o TCA, que é o Time at Closure Approach, que é o horário do encontro da colisão, né? E da provável colisão, que pode não ter. Aí ele está aqui a distância, 735 metros, aí ele fornece as velocidades, tudo, e a probabilidade da colisão. Que probabilidade de colisão é essa daqui? Ó? Se você cotar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 2,7 vezes 10 a menos 4. Ou seja, se mantiver isso aí, a gente tem, depois eu explico o critério que a gente vai ter que usar para calcular ou não a manobra. E aí, na segunda transparência, aqui no próximo slide, desculpe, ele vai ter a do objeto, o objeto 2, que é o debris 42414, certo? Que é um objeto NOAA 16 DEB. Então, e ele sempre manda a designação internacional do objeto. É uma informação precisa, porque esse objeto foi observado por radar, certo? E aí eles mandam todas as informações para a gente. Quando eles mandam essa informação para a gente, o que acontece? Nós entramos aqui nesse software e calculamos a probabilidade de colisão. Aí nós temos uma pergunta aqui, para continuar o processo. Nós temos aqui, olha, essa probabilidade de colisão, ela é maior ou igual a 2 vezes 10 a menos 4? Não. Então, continue observando os objetos, porque quando ele está aqui, 2 vezes 10 a menos 4, a gente considera alerta vermelho. Então, a gente, no período noturno, ou sei lá, dependendo da necessidade, a gente repete todo esse processo aqui de novo. Baixa o catálogo, determina a órbita, baixa o catálogo, faz a nova comparação, prepara tudo e até chegar nesse processo. É um processo repetitivo, até a gente ter segurança operacional, se precisa manobrar ou não. Se precisa manobrar, aí nós temos que preparar uma manobra para evitar colisão. Essa manobra para evitar colisão, depois de... Pronto, eu vou já... Mais na frente eu vou informar para vocês quando é que ela é preparada e como é que ela de que maneira a gente envia para... Na verdade, a maneira de enviar já está aqui. Nós recebemos, preparamos a manobra, criamos o arquivo de manobra, enviamos para o cluster, né, que é o database, né, que é dos dados do Amazônia, e enviamos essas informações via e-mail. Quem recebe essas informações? O coordenador geral do projeto recebe essa informação de que tem uma manobra que vai ser preciso realizar uma manobra, porque o risco de colisão é maior ou igual a 2 vezes 10 a menos 4. Aí o engenheiro de satélite recebe essa informação, transforma esse arquivo de manobra em telecomandos, põe e armazena eles no SAT-CS. E aí ele fica aguardando a informação da dinâmica de voo, dizendo se a manobra tem que ser, se os comandos de manobra têm que ser enviados para o satélite. No momento, eles ficam só armazenados aqui. Se 24 horas antes do TCA, a gente tiver ainda a probabilidade de colisão tiver 2 vezes 10 maior ou igual a 2 vezes 10 a menos 4, a gente manda um aviso para o engenheiro de satélite, para o coordenador geral do projeto, dizendo, ó, não tem jeito, a manobra vai ser executada porque a probabilidade está dentro do nosso limite. Então, a gente executa a manobra, certo? E aí, quais são as condições para que isso aconteça? Vou dar aqui uma ideia para vocês. Se nós propagamos isso aqui para os próximos 4 dias, e aí nós hoje recebemos um alerta, digamos, que dentro daquela análise grosseira, nós verificamos, opa, tem uma ameaça, mas lá não diz qual é o risco dessa ameaça. Aí nós repetimos todo esse processo aqui, né? Calculamos matriz de covariância, usamos CDM, informação do SpaceTrack, e aí verificamos. A probabilidade está
daqui a 4 dias está 2 vezes 10 maior ou igual a 2 vezes 10 a menos 6, a gente chama isso de risco amarelo, certo? Alerta amarelo. Bom, aí no dia seguinte, repetimos todo esse processo que eu acabei de falar aqui para vocês, e aí a probabilidade de colisão deu agora 10 a menos 5. Ela pode dar 10 a menos 5, como pode dar acima disso aqui, aí a gente esquece. Dando um valor menor do que esse aqui, aí a gente esquece. Mas ela deu 10 a menos 5. O que acontece? Aí nós chamamos esse alerta de alerta laranja. Muito bem. Aí continuamos procedendo com a análise. Olha que eu sempre vou fazendo análise para os próximos 4 dias. Mas essa daqui foi a que me apareceu no intervalo do 4º dia. Essa daqui já apareceu, ela já vem com 3 dias, porque o TCA não muda, tá? O Time Close Approach, ele não muda. Ele vai ficando cada vez mais próximo do planejado. Eu vou chegando, digamos que ele deu aqui, no 2º dia ele vai estar aqui, só que eu tenho análises que passam disso, porque as minhas análises são feitas para 4 dias. Bom, aí, digamos que eu vou fazer uma nova análise. 2 dias do TCA. Probabilidade de colisão de 2 vezes 10 maior ou igual a 2 vezes 10 a menos 4. Então, esse aqui a gente chama de alerta vermelho. Com isso, gente, se nas 24 horas seguintes, né, ao TCA, a probabilidade de colisão continuar, né, superior a 2 vezes 10 a menos 4, aí nós temos que emitir e fazer essa manobra. Quando isso aqui acontece, gente, para nossa segurança, o que a gente já faz? A gente já planeja a manobra. Em uma próxima oportunidade que eu tiver de apresentar aqui novamente, acho que oportunidades não vão faltar, eu mostro para vocês como a gente planeja a manobra. E mostro também como é que foi feito o LEOP, né? Como nós trabalhamos nisso. Bom, com isso, gente, aí nós temos a primeira parte. Qual é a frequência com que isso deve ser feito? Essa frequência de digamos assim, pré-avisos. O pré-aviso, ele, em geral, consiste em emitir esses pré-avisos durante os próximos 4 dias, conforme eu falei para você anteriormente. E isso é renovado a cada 2 vezes por dia. A gente pode fazer isso pela manhã e pode fazer pela tarde. Então, e sempre repetindo aquele processo que eu mostrei anteriormente para vocês. Bom, assim, só para dar ideia, né? Essa foto aqui é uma cortesia da AGI, né? Para uma órbita determinada, comparado com os radares, né? Com o objeto 1, objeto 2. É só para dar uma ideia ilustrativa. Nossos algoritmos não dão essa ideia ilustrativa aqui para a gente, só a parte numérica, como vocês viram anteriormente, né? Só essa parte visual nós não temos análise, e muitas vezes a gente também, como nós não temos aqui o STK, o que temos é a licença livre do STK, então a gente usa a licença livre para dar uma ideia, mas essa foto não é nossa, né? Essa figura não é nossa, essa figura é cortesia da AGI. Aqui dá uma ideia para vocês, essa daqui é uma cortesia da Aerospace Corporation, né? Que dá uma ideia de como funciona. Você tem a nominal localização dos satélites, aí você tem a covariância do satélite A e a covariância do satélite B. E é baseado nessas covariâncias que a gente determina a probabilidade de colisão. Bom, como você pode ver, ainda temos aqui algumas coisas para serem consideradas. Por exemplo, os critérios para evitar a colisão. Como, por exemplo, você usa aqui a estratégia de manobra para evitar um debris, ela pode ser, muitas vezes, combinada, ela é combinada sempre, né? Melhor dizendo, para a gente ter uma boa manutenção de análise aqui, de observações, de debris, a gente tem que sempre
fazer essa determinação de órbita. A gente faz ela para comparação com o catálogo do Space Track, a gente faz a determinação de órbita GPS, certo? E usamos os resultados da determinação de órbita GPS para análise de debris. Gente, eu vou voltar aqui atrás. Vou voltar aqui atrás, que tem uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui. Quando nós recebemos a CDM, é bem interessante, porque nos nossos algoritmos, a gente tem um flag para usar somente a CDM, que nós recebemos do NORAD, e nós temos um flag para escolher o debris. O debris a gente escolhe da CDM que veio do NORAD. Mas do nosso satélite, como a nossa determinação de órbita é GPS e é mais precisa do que a observação feita pelo Space Track, o que nós fazemos? Nós usamos um flag que nós usamos o resultado, a nossa matriz de covariância, o nosso vetor de estado, para a determinação de órbita do nosso satélite, comparado com o CDM enviado pelo NORAD, ou pelo Space Track. Bem, aí pode existir, digamos assim, se você quer fazer uma análise combinada, você envia para o Space Track a sua última determinação de órbita, a mais precisa que você obteve naquele instante, manda para o Space Track, juntamente com a matriz de covariância, e na próxima emissão de alerta que eles mandarem para a gente, as informações que eles mandam para a gente é o resultado da probabilidade de colisão que eles fizeram lá com as informações que nós enviamos para ele. E aí, nós comparamos essas informações com as nossas aqui, aí para ver se bate, ver se checa. A distância que o objeto está e qual a probabilidade que ele está de colidir. É isso que a gente faz. Isso aí um cálculo combinado de análise de cálculo de probabilidade de colisão. Se você tem a sua determinação de órbita, só lembrando mais uma vez, se você tem a sua determinação de órbita e envia para o Space Track, juntamente com a matriz de covariância, eles emitem para você o cálculo da probabilidade de colisão com os algoritmos dele lá. E a gente faz com o nosso aqui e compara o resultado. Fica mais fácil de tomar decisão dessa forma. Bom, aí, você, com 2 dias, no segundo dia, aqui, esse critério aqui, o critério 2 aqui, a gente já, quando dá aquela... Desculpa, gente. Quando dá aquela probabilidade de colisão 2 vezes 10 a menos 6, por segurança, a gente já começa a planejar a manobra. A gente planeja a manobra. Se for necessário, a gente envia. Se não necessário, a gente guarda. Certo? Bom, aí, então, esses são os resultados, né? A execução da manobra deve ser informada, né? Primeiramente, às autoridades pré-definidas, no caso, é o coordenador do projeto, no caso, a Amazônia, e para o engenheiro de satélite. E, em seguida, a manobra deve ser executada, exceto por uma ordem que venha superior às nossas... O diretor, o coordenador geral pode dizer, bom, na minha experiência, mostra que isso não vai ser necessário realizar essa manobra, então ele pede, não execute. Mas como o nosso coordenador geral do projeto é pessoa extremamente precavida, ele diz, olha, na dúvida, executa. Então, se está dentro dos nossos critérios, 2 vezes 10 a menos 4, normalmente nós executamos a manobra. Bom, então, aqui nós temos o sistema de pré-aviso de detritos emite o pré-aviso do satélite todo dia, né? Por um período, pelos próximos 4 dias. Isso aqui está sendo um pouco repetitivo, mas que é importante que a gente tenha isso sempre em mente. Não esqueça, 10 a menos 6,
para 4 dias, 10 a menos 5 para os 3 dias, 10 a menos 4 para os 2 dias que antecedem o TCA. E aí você já... Aqui, nosso regulamento diz que aqui você já começa a preparar a manobra. Mas para nossa segurança, a gente já começa a preparar aqui. Então, a gente tem manobras, separa aqui os arquivos de manobras que foram preparadas e não executadas, e manobras que foram preparadas e executadas. Como eu disse anteriormente, a última manobra do Amazônia foi para evitar debris. Bom, então, tem uma coisa extremamente interessante aqui. O item próximo, acho que é o próximo item aqui. Gente, tem uma coisa que a gente deve tomar bastante cuidado e que a gente tem sempre que fazer. Você calculou a manobra para evitar colisão, ok? Aí você volta, eu vou voltar aqui no meu... Quando você calcula a manobra para evitar colisão, você retorna aqui, coloca a manobra aqui nesse algoritmo de calcular, fazer a parte grosseira, e verifica se o objeto, a manobra que você planejou, jogou você para uma região mais perigosa ou aproximou você do objeto que você estava. Como, por exemplo, você pode ter aqui, aqui é o objeto, aqui é o Amazônia, aqui é o debris, aqui é o Amazônia. Quando você calcula essa manobra, essa distância pode aumentar, mas como pode diminuir, ou seja, a sua manobra não foi bem planejada. Então, você verifica se aproximou ou colocou para um outro conjunto, afastou desse objeto que está aqui, mas te colocou para outro, se aproximou você de uma outra ameaça, você tem que refazer todo o seu processo de gerar estratégia para planejar a manobra. E aí, essa mesma coisa que você fez aqui, você faz aqui. Quando você faz isso, inevitavelmente, a maioria das vezes, lógico, né? A maioria das vezes, ela põe no time close approach. Quando você inclui a manobra, é lógico que ela te afastou daquilo ali. Ou então põe probabilidade de colisão zero. Com probabilidade de colisão zero, você executa a manobra. Mas normalmente a manobra é tão boa que afasta tanto do objeto que ela dá no time close approach. Mas ela para esse objeto, mas em compensação ela te jogou para um outro conjunto de objetos. Aí tu tem que replanejar, partir para a nova estratégia. Replanejar a manobra, verificar se ela está levando para um novo conjunto de objetos que estão, em vez da ameaça aqui ser mais ou menos pequena, ela aqui ficou grande, entendeu? Porque ela pode te tirar de um e te colocar para 2. Aí tu tem que fazer individualmente cada manobra, né? Cada análise, porque isso pode ser feita 2 a 2. Você tem uma Amazônia com o objeto A, Amazônia com o objeto B, Amazônia com o objeto C, e assim por diante. Não dá para fazer uma manobra que você, ao mesmo tempo, evite essa análise comparativa com mais de 2 objetos. Então, essa é a parte interessante dessas análises. E é por isso que elas dão trabalho e precisam ser bem planejadas, bem executadas. E com isso, nós temos todo um processo aqui. Nós podemos dizer o seguinte, que hoje nós temos uma segurança operacional muito boa devido ao tempo, né, que a gente está aqui. Nós somos experientes em manobra para análise de debris? Não, aqui no INPE, análise de debris só começou aqui no CCS, não no INPE, senão eu estaria falando bobagem. Mas aqui no CCS, a análise de debris, nós começamos a pôr em operação logo depois do evento do Amazônia. Que o evento do Amazônia nos trocou de categoria. A gente estava numa categoria aqui e pulamos para cá.
nós evoluímos operacionalmente, inclusive com as manobras de aquisição de órbita nominal, que em uma outra oportunidade eu posso apresentar para vocês como a equipe de dinâmica de voo fez isso aqui, tá? Então, essa aqui é o trabalho que nós temos para produzir resultados como esse aqui. Alguém, por acaso, sabe dizer que região é essa daqui? Anota aí e depois pergunta. Eu não vou dizer agora, fica para as questões das perguntas. E alguém sabe dizer que região é essa daqui? Fica para as perguntas, né? Para motivar as perguntas. Esses são os produtos do nosso trabalho. Aqui o CCS está envolvido apenas em um contexto, é uma parte da operação com o satélite, certo? A parte, quando põe o satélite no espaço, nós tomamos contas, mas antes disso, teve uma outra equipe que trabalhou, projetou, planejou, estudou por muito tempo qual a melhor forma de botar o satélite, qual era a missão do satélite, estabelecer a missão. Então, foi todo um processo que é conjunto, né? Cada grupo faz a sua parte. É lógico que a gente tem sempre um bom relacionamento, eu diria excelente relacionamento, sempre com o pessoal da engenharia. O pessoal da engenharia, sempre quando necessitamos algumas informações, eles estão sempre prontos aqui a nos atender. E como resultado final, surgem coisas como essa aqui, que é entregue para a sociedade. Esse aqui é um produto que qualquer cidadão brasileiro tem acesso. Então, diante disso, eu só tenho a agradecer pela oportunidade aqui a mim dada. Excelente apresentação. Obrigada, Francisco. Por favor, agora eu vou abrir para perguntas, então. Opa, minha câmera não está ligando. Opa, aê, ligou. Muito obrigada, Francisco. Então, agora eu vou abrir para perguntas do grupo. Quem tem pergunta para ele? Bruno, por favor. Opa, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, beleza. Bom, obrigado aí, professor. Foi muito boa a apresentação. Achei muito interessante que tu trouxe a parte operacional, né, que é algo que sempre é desafiador. E eu tenho algumas perguntas aqui que eu anotei durante a tua apresentação. Uma pergunta que eu tinha é, em relação à manutenção da órbita do Amazônia, o quão frequente e qual é a magnitude dessas manobras de evitar a colisão com debris? A frequência varia muito, né? Na verdade, você fez uma pergunta aí que nós temos uma coisa aqui que nós chamamos manutenção de órbita, que nós temos um limite operacional. Nós aceitamos que a órbita esteja 5 km, que a órbita do satélite esteja 5 km da órbita nominal e que ela esteja 5 km abaixo da órbita nominal. Com isso, o que nós temos? Nós fazemos uma manutenção orbital para deixar pelo menos sempre dentro da faixa operacional. De debris, a de debris muitas vezes nos obriga a tirar dessa faixa operacional. Mas por segurança a gente executa a manobra, que como nós temos o Amazônia, são propulsores de 5 newtons, nós usamos 2 propulsores de 5 newtons, né, para executar uma manobra com um tiro de 1 segundo. E um tiro de 1 segundo eleva ou abaixa a manobra em torno de 30 metros. Isso aí já é mais do que suficiente para evitar a colisão com debris. O pulso é muito rápido. Certo, beleza. Essa era uma das dúvidas que eu tinha. E não sei se isso tu vai saber dizer, mas durante a concepção do Amazônia, por exemplo, alguma fração do propelente já é destinada a evitar colisão com debris? Sim, todo ele é feito para o LEOP, né, que é a manobra de aquisição de órbita, são as manobras de aquisição de órbita nominal, quando deixada pelo veículo lançador. O
veículo lançador normalmente nunca põe o satélite onde é que ele tem que ficar. Então a gente planeja as manobras, a sequência de manobras para deixar ele na órbita nominal. Ela é feita para isso, para manutenção da órbita e para evitar debris. Ele já é planejado para isso. Eu te pergunto, quanto tu acha que nós gastamos em massa de propelente para executar uma manobra de evitar debris ou de manutenção orbital? Chuta aí. Deve ser hidrazina ou alguma coisa do tipo. É hidrazina, é hidrazina. Daria para calcular, mas eu não vou calcular aqui, mas não, algumas só chuta, gramas. Só algumas chuta. gramas. É gramas, é 0,04 quilogramas. 0,07, 0,06, varia do tempo de utilização de propulsor. Mas é um gasto muito pequeno. Se depender de propelente, se o Amazônia, a vida útil do Amazônia for um dia finalizada por conta de propelente, vai demorar bastante tempo. Beleza. E eu tenho mais uma dúvida que eu tenho anotado aqui, que é, esses algoritmos de análise de risco, eles foram desenvolvidos pelo CCS ou eles são comerciais? Olha, esse de análise de risco, nós temos tanto o legado quanto o adquirido, certo? Temos as duas coisas, fazemos as duas análises. O que nós recebemos informações por e-mail é o que nós é legado, foi produzido aqui. E essa sequência de algoritmos que eu citei aqui, o nome, essas foram algoritmo adquirido especificamente para o Amazônia, que é usado para outros satélites também. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas, professor. Imagina, não por isso. Quem é o próximo a fazer pergunta? Fabiano, por favor. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Fabiano. Eu tenho uma pergunta assim, mais geral, na verdade é mais para o entendimento meu, porque eu não sou exatamente aí da área, mas eu gosto de ter esse entendimento mais de sistema, né, digamos assim. Uhum. E depois eu tenho uma sugestão aí para vocês, aí, diante de um aspecto que você comentou. Bom, primeiro eu vou fazer a pergunta, mais para entendimento mesmo, né? Bom, o que eu entendi, né? Vocês lá no CCS, vocês têm um sistema que fica, digamos assim, vocês obviamente, né, ficam monitorando os satélites do INPE, né? Fazem através de telemetria, vocês calculam, né? Fazem o cálculo das órbitas, se elas estão nas órbitas corretas, eventualmente faz uma correção de órbita nos satélites que têm propulsão, né? E vocês monitoram os debris ou os satélites, ou vamos chamar de objetos ativos, objetos que estão em órbita que possam passar perto, né, desses satélites que possam fazer manobras, ou dos outros que não possam fazer manobras, mas que têm um alerta de risco de colisão. Então, esse é um serviço que é feito lá rotineiramente, né? Você que está um dos responsáveis por fazer isso no CCS. E é mais de um caráter informativo, esses dados, porque veja bem, vocês sabem a posição dos satélites do INPE, mas todo o resto, né, seja satélites ativos ou debris, vem de uma base de dados ou de alguém que está monitorando isso aí. Você citou o Space Track. Desculpe a ignorância, mas o que é exatamente o Space Track? O Space Track é um sistema de defesa da Força Aérea Americana, que é o 10º que eles fornecem essas informações, é o 18º e o 19º Esquadrão de defesa. Então, eles geram esses TLEs, geram os TLEs de observação, porque eles têm um compromisso, eu acho que o Gauss, que uma vez comentou comigo isso, que eles têm um compromisso diário de pelo menos por uma observação de cada objeto, pelo menos uma vez por dia, um TLE por dia. Muitas vezes eles põem 2 vezes, e até algumas vezes põem até 3 vezes, certo? Eu duvido muito que esse objeto, a 3ª vez, seja observado. Eu acho que ele observou uma, fez uma pequena propagação, e com isso, depois da propagação, ele fornece um outro TLE baseado em propagação. Mas isso aqui é um achismo meu, tá? Isso eu não tenho certeza. Vamos imaginar, na melhor das hipóteses, eles realmente observem 3 vezes ao dia e forneçam aquele TLE.
O Amazônia, eu já cheguei a ver TLE do Amazônia 2 vezes. Para cada, fornece um por volta de meia-noite, o TC, né? E o outro por volta de 16 horas, o TC. É mais ou menos isso. Tá, e eles fazem um tracking de todo, não sei de qual é o número total de objetos que eles... Vamos arredondar, 25 mil. 25 mil, tá? E aí eles disponibilizam um arquivão, digamos assim, com esses 25, 2 vezes por dia, mais ou menos, com esses 25 mil objetos. Isso. Aí vocês capturam esse arquivão aí, eventualmente. Sim. E usando um software que, pelo que eu não entendi, não sei se eu entendi direito, se foi desenvolvido no INPE ou não, vocês comparam, né, vocês verificam se tem algum objeto que vai estar entrando próximo, né, da órbita dos satélites do INPE, é isso? Isso, Fabiano, exatamente isso. O catálogo é fornecido pelo Space Track, tá? A gente chama isso de catálogo. A gente pega um catálogo e, obviamente, desse catálogo, a gente tira o Amazônia, né? Porque senão, se a gente fizer um cálculo com a Amazônia, colisão, né? vai dar 100% de colisão, né? Então, a gente tira o Amazônia desse catálogo e compara o Amazônia com todos os outros objetos. É lógico que é feito um filtro, tem inclinação, tem um raio de apogeu, de apogeu sobre raio do perigeu, tem uma distância máxima que a gente coloca, tem o threshold, né, que é o elipsoide, né, o tamanho do elipsoide. Então, tudo isso a gente separa aqui, porque senão vai dar uma coisa gigantesca operacionalmente. Então, e a gente tem melhorado muito. É lógico que todo dia aqui, Fabiano, eu falo para você, eu sou muito feliz em trabalhar aqui, porque todo dia aqui não tem monotonia, todo dia tem uma novidade para aprender. Então, como todo dia tem uma novidade para a gente aprender aqui, então isso aqui é muito bom verificar isso, ficar estudando técnica. Tem um outro rapaz aqui, o Francisco Salazar, que a gente está estudando técnicas de como melhorar, ter mais segurança e eficiência na escolha desses parâmetros para análise de debris. Tá? Então, cada dia que passa, a gente melhora a nossa segurança, né? Aumenta a nossa confiança com relação às operações que a gente faz aqui. Tá. Aí, Francisco, só para continuar no entendimento, né? Então vocês pegam, vamos supor que você pegou um banco de dados em um determinado momento. Aí vocês entram no software que vai calcular a probabilidade de colisão com algum satélite. Isso. Essa probabilidade é uma probabilidade em colisão em um dia, em quanto tempo? Ah, não, essa probabilidade, ela é baseada no TCA, Fabiano. Você tem o TCA, que é o Time Close Approach, que é o tempo de encontro dos objetos. Opa, deu essa... Existe um TCA aqui, existe uma possibilidade de encontro. Qual é? Calculando hoje, ela vai ser daqui a 4 dias. Calculando hoje, quanto é que deu a probabilidade? 10 a menos 6. Opa, é um alerta laranja. Aí amanhã eu calculo novamente. Quanto é que deu a probabilidade? 10 a menos 5. Opa, desculpe, no anterior era amarelo. 10 a menos 5, opa, alerta laranja. Aí eu continuo. Aí depois de amanhã eu faço, com relação ao mesmo TCA, tá? Eu faço a mesma probabilidade. Opa, deu 10 a menos 4. Opa, aqui já a ameaça aqui já está se concretizando. Então a gente tem que arrumar uma maneira de sair. E o envio da manobra, a execução da manobra, ela pode, a gente envia para o satélite, o telecomando, a gente envia para o satélite com 24 horas de antecedência, certo? Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, e porque operacionalmente, Fabiano, isso é muito chato de fazer. Enviar, tem toda uma sequência de telecomandos, não é só o envio do telecomando da manobra. Se fosse só o envio do telecomando da manobra, é perfeito, mas tem uma outra sequência de telecomandos que tem que ser enviado para o satélite para executar essa manobra, que você não faz ideia. Eu sei. A minha pergunta também é no sentido de, assim, esse tempo máximo é sempre 4 dias? Quer dizer, eu sempre estou olhando, o horizonte é de 4 dias. O horizonte é de 4 dias, Fabiano. O horizonte é de 4 dias. 4 dias. Porque eu vou... Como eu estou... Observe bem, eu estou trabalhando com TLE. As informações de TLE,
elas não são muito precisas. Se eu ponho um evento que está muito longe, Sim, sim. eu posso estar obtendo informação desnecessária e trabalho desnecessário. Então, a gente, 4 dias para frente, é suficiente para a gente ter uma ideia de como se precaver. Perfeito, perfeito, Francisco. Bom, eu tenho, era mais isso, era mais uma questão de entendimento aí. Eu tenho mais um comentário em relação àquele, você comentou que vocês não têm um visualizador né, que ajuda, né? Essa parte visual sempre ajuda bastante, né? Sim, sempre ajuda. Aí eu tenho uma sugestão, viu, Willer? De repente, não sei se talvez um aluno de mestrado, não me parece uma coisa assim. Acho que colocando um aluno aí de mestrado poderia fazer esse visualizador, seria útil para vocês também, né? E seria, talvez, em cooperação aqui com alguém do INPE, talvez o próprio Francisco, eventualmente, né? Tem um trabalho aí, só uma sugestão para fazer esse visualizador. Eu acho que seria útil para todos, aí, bastante útil. Então. Na Europa, Fabiano, tem empresas que vendem esse serviço. Imagina o preço. Muito caro. Porque você transformar a parte numérica na parte visual. Eu acho que não é uma coisa. Eu acho que é possível ser feito num contexto de um mestrado, por exemplo. E outra coisa, Fabiano, eu estou de pleno acordo com o que você falou, pelo seguinte, porque, na minha opinião, é melhor você preparar pessoas e desenvolver do que comprar pronto. Essa é a minha concepção. Eu quero, o melhor de tudo seria desenvolver. Por que a gente, algumas coisas compramos prontas, tem prontas aqui? Por conta de nós ainda, ao longo do tempo, não termos conseguido desenvolver. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido, de desenvolver para que elimine toda a parte de coisas, pacotes fechados, por exemplo, que é uma coisa que eu não gosto muito de usar. Só uso no caso de extrema necessidade. Aqui eu fico muito feliz quando eu uso os códigos que nós temos aqui, que a gente pode ter a liberdade de mexer, analisar, verificar, melhorar. Então é isso que seria importante. A sua ideia eu achei fantástica, é muito boa. Eu tenho só um último comentário, mais aí em cima do que o Bruno estava falando, né, em relação aos combustíveis, né? Eu acho que na hora da concepção, né, o cálculo do combustível é muito baseado na incerteza, né, que o lançador vai deixar o satélite. Então, se você tiver uma incerteza de vários quilômetros, 5 quilômetros, a maior quantidade de combustível, às vezes, é para isso, é para você acertar, colocar na órbita correta, porque satélite, principalmente essa observação da Terra do tipo de Amazônia, ele tem que ter ele passar sempre no mesmo horário, observando sempre do mesmo jeito a Terra, né? Então ele tem que ter uma órbita ali, ele tem que fazer correções de vez em quando. Então, mas se o lançador tiver uma incerteza grande na hora de posicionamento, aí você precisa gastar, às vezes, bastante combustível. E o outro ponto que talvez também gaste bastante combustível é para o requisito de de-orbit, né, no final da vida útil. Tem que baixar o satélite para que ele reentre, né, não fique mais do que os 25 anos. Então, isso também pode, eu não sei, mas acredito que seja grande parte do combustível seja para isso também. 16 quilos. 16 quilos, né? Então é bastante coisa. Bom, era isso que eu tinha só falar isso. Obrigado, Francisco. Imagina, Fabiano. Fabiano, ainda em cima do que você falou, eu tenho uma curiosidade aqui. Você sabe quantos quilos de combustíveis nós gastamos no LEOP e a que distância da órbita nominal o semi-eixo ficou do lançador? Não sei. 6,4 quilômetros. Por perto. E gastamos apenas 5 quilos de combustível em todo o LEOP. Mas veja, 5 quilos já é uma quantidade significativa. Eu arredondei para cima, viu? Eu arredondei para cima. Isso é interessante, porque lá no C-Prime, junto com o Ronan, a gente considerava, né, não sei se ele ainda considera, uma tolerância de mais ou menos 10 km de erro do lançador. Né? Então está dentro da margem que a gente considerava lá no C-Prime. Sim. Interessante. Francisco, eu sei onde é que são aquelas duas fotos, mas eu não vou falar, não. Não. A primeira, a segunda. Tá, vamos então lá para as fotos. Vamos matar aqui a curiosidade. A primeira é o litoral norte de São Paulo? Oba, toda a região... É o Vale do Paraíba, aí, a primeira, pegando São Paulo e São José. Região metropolitana de São Paulo,
litoral santista e Ilha litoral Bela. norte. Ilha Bela, é. Não ficou fantástica essa foto, gente? Não ficou linda? Boa. Cara, isso me fascina, cara, isso aqui. Isso aqui é fantástico, isso aqui. E essa daqui, gente? Essa eu não sei. Essa foi aquele desastre ecológico, não foi, Francisco? Não, essa não. Essa eu até tenho, mas eu não coloquei aqui, é a Lagoa de Sobradinho, a represa de Sobradinho, que fica na Bahia, na cidade de Sobradinho e de Terra Nova. Ali perto de Juazeiro, e, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Essa é muito difícil. Eu deixei de propósito, né? Porque eu sempre ponho a legenda, mas aqui eu deixei de propósito como aguçar a curiosidade. E uma coisa com relação à Amazônia, gente, eu fiquei muito feliz porque hoje eu posso dizer que faço parte dessa história, né, de ajudar a planejar as manobras de aquisição de órbita nominal. Isso nunca tinha sido feito aqui no INPE, né? Isso é uma coroação de um trabalho que eu acho muito interessante. E toda a equipe de engenharia, eu aproveito a oportunidade aqui para parabenizar a equipe de engenharia, fizeram um satélite muito bom. Muito bom mesmo. A Amazônia é um baita de um satélite, cara. Um baita de um satélite. Eu espero que ele tenha não a mesma durabilidade dos SCDs, mas que dure bastante tempo. Então, o Cibers 4 está nessa linha, né? Que o Cibers 4 foi feito para funcionar vida útil de 3 anos, está indo para 9 agora em dezembro. 9 anos já? 9 anos, né? 9 anos. Fazer as manobras de rotina nesses satélites, para mim, é muito divertido. Eu adoro fazer. Depois calcular os propulsores, calibração de propulsor, essas coisas é bem interessante. É um aprendizado de tanto, todo dia. É uma coisa que eu motivo a garotada que está aí fazendo o mestrado e o doutorado. Se animem, que isso aqui, não existe coisa mais bonita do que ficar trabalhando com isso aqui, não. É muito legal. Eu adoro fazer isso. Eu acredito que vocês iam gostar do mesmo jeito, porque todo dia tem novidade. E estudar, o que não falta é assunto para estudar aqui. E temos bastante problemas para serem resolvidos. Inclusive, muitos problemas que eu não sei a solução e gostaria que alguém me ensinasse. Então, seria interessante isso. Excelente, Francisco. Bonitos comentários. Bom, Isabela, que tinha levantado a mão. Oi, eu tinha ficado com uma dúvida da discussão do Fábio, mas acabou que o Francisco respondeu. Mas eu tenho mais perguntas. Então, Francisco, eu adorei a apresentação. Na verdade, eu fui tendo várias dúvidas, mas ao longo da apresentação o senhor foi respondendo todas, quase todas. Sobre algumas, eu não tenho certeza se é pertinente para essa apresentação, mas eu fiquei com curiosidade de saber como que é calculada a probabilidade de colisão. Pelo menos assim, por cima. Nossa, era isso aqui, eu estou planejando para um próximo seminário. Tá. Dizer como é que é feito o cálculo uma próxima apresentação. Que aí a gente entra em detalhes, como é que você determina a matriz de covariância, como é que você calcula essa probabilidade, quais são os fatores que você leva em conta, qual o tamanho do seu objeto você está levando em consideração. Isso caberia uma outra apresentação. Já pode incluir já na programação do ano que vem, já. Então. Por favor. Tá, então isso seria uma... que a gente divide aqui as atividades. Que eu achei, por que eu não fui por essa seara hoje? Porque não ia ficar interessante. Na minha opinião, não ia ficar interessante. Eu acho que para vocês seria muito mais interessante mostrar como é que é feita a operação disso. Essa operação disso. E depois, bom, a gente já viu como é que é feita a operação disso. Mas o que está por trás daqueles algoritmos que são utilizados para fazer esses cálculos? Aí sim, aí entraria, acho que valeria um outro seminário, outra apresentação. Não sei se você concorda. Você pode ficar curiosa
até esse período chega lá, que a equação de probabilidade... Eu posso te mandar um artigo que mostra como faz isso, que para aí tu ir se animando. Tu pode escrever no meu e-mail, o Willer tem o meu e-mail, não tem, Willer? Acredito que sim. Eu te mando pelo WhatsApp, tu distribui aí pro pessoal. Eu te mando como é feito o cálculo da probabilidade de colisão. Existe o método usado pelo Space Track, que deixa eu ver, eu vou até mostrar para você, ó, método Foster, Collision Probability Method, é o método Foster, que é de 1992, e o que nós usamos aqui é do Alfred Kiela, são um grupo indiano, que é feito, que a gente usa veio, é lógico que isso aqui veio no pacote fechado, e nós temos nós usamos o outro método que é o do Kelson, o do Kelson e do Valado, lá do Celestrac, né, que é o SGP4, para propagar, usamos aqui um propagador que a gente tem aqui, e com isso a gente consegue calcular a probabilidade de colisão também. Entendi. Tá? Mas, o que eu te digo, esse é uma seara muito interessante, vale a pena ser discutido, mas se você não se incomodar, numa outra oportunidade. Tá? Eu te mando o artigo, eu te mando. Eu te mando o artigo do método Foster e te mando o artigo do Kiela. Obrigada. Tá. Outra curiosidade que eu fiquei é na parte do planejamento das manobras para evitar as colisões. Tem alguma parte que é automatizada ou é tudo manual? Por enquanto está manual. Manual porque eu e o Gauss que fazemos aqui tudo na mão. Mas a gente pode automatizar isso, obviamente. Como eu te disse, aqui são 3 pessoas, são 3 especialistas em dinâmica de voo e 3 operadoras de dinâmica de voo, ou seja, a quantidade de gente é muito pouca aqui na dinâmica orbital. Mas mesmo assim, dá para dar conta do recado. Mas eu te diria que faz parte do nosso trabalhos futuros automatizar todo esse processo, certo? Lógico que isso requer tempo. Requer tempo, pessoas e envolve um pouco de dificuldade também. Tanto de conhecimento, né? Porque precisa de pessoas de algumas áreas do conhecimento, até para usar inteligência artificial para evitar colisão, isso é possível também. Sim. É o assunto da moda aí, inteligência artificial. A gente pode usar isso para evitar colisão. Ô Francisco, justamente esse é o tema da dissertação de mestrado da Isabela. Por isso que ela faz essa pergunta. Por isso que ela ficou curiosa. Dias de defender, inclusive a gente convida você também quando ela for defender. E o trabalho dela está muito interessante, que é justamente fazendo essa automatização do planejamento de tarefas, né? A Fátima Machello é a orientadora no trabalho. E está dando resultados muito interessantes, cara. Tu usa Deep Learning ou Machine Learning? Não, eu uso métodos bem mais simples. Eu uso meteorística e comparo com soluções exatas, né? Daí eu estou usando basicamente branch and bound, branch and cut, na verdade, para resolver exato. Ok. Outra coisa que aproveitar para perguntar, você está comparando isso com algum outro método na literatura ou não existe um método na literatura pelo qual você possa comparar os resultados que você obteve? Como assim? A gente compara com um software comercial, né? Que é o entendi. O agendador comercial, e daí ele te dá a resposta exata do problema. Entendi. Ok. Só sobre a questão lá de pegar um aluno de mestrado para fazer um visualizador, eu acho que vocês podem pegar um menino da computação e dar um TG, eu acho, um visualizador. Eu pensei nisso também, mas aí com o mestrado eu já levava ele para entender um pouco de como o que está por trás das equações que gerariam essa visualização, e eu não sei se um aluno de TG ele teria já teria maturidade para compreender, entendeu? Por isso que se falou no mestrado.
É só por isso. Mas para fazer a visualização, se você pegar um um aluno de graduação, ele é capaz de fazer. Você diz para ele, olha, quero isso, quero que seja feito isso e isso, ele consegue fazer, com certeza. Verdade, concordo. Era só essas minhas dúvidas, eu gostei muito da apresentação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Excelentes perguntas, Isabela. Quem é o próximo? Alguém mais tem perguntas para o Francisco? Eu vou fazer então as minhas, então, enquanto o pessoal pensa. Dessa parte do visualizador, Francisco, eu lembro que quando eu visitei lá o CCS, a gente viu um visualizador do STK. Sim. Vocês não usam ele? Não dá para usar? Oi? Não, aqui, porque a gente não tem licença... Não tem mais? Então... Bom, tem uma única licença, que é da engenharia, e a gente não costuma compartilhar a licença da engenharia com a nossa aqui. Entendi. Entendeu? A licença, existe uma licença, lógico, mas é da engenharia. Eles, de vez em quando, eles compartilham ela com a gente, entendeu? Entendi. Mas não é sempre. Eu estou tentando ver se eu consigo usar, para visualizar, alguma coisa do Matplotlib, do Seaborn. Eu não sei, eu estou ainda em fase de teste, né? Mas talvez seja possível, né? Usar o PyPlot, usar essas rotinas gráficas aí do Python. Talvez seja possível fazer também. Sim. Não, tudo bem. Não, mas é interessante essa ideia. Se surgir algum aluno aí, a gente pode conversar para fazer esse trabalho. Até a minha pergunta é nessa linha mesmo, né? Qual que seria os desafios que você acha que você recomenda, os pontos de pesquisa que daria nessa área aí, que daria para atuar, que daria para trabalhar, para melhorar aí, o estado da arte? O que você acha? Amigo, você quer que eu comece por quê? O mais relevante. Cara, olha, aqui a gente o nosso próprio algoritmo para o cálculo da probabilidade de colisão da mesma forma com que é feito nesses que nós adquirimos. Por quê que eu proponho? Por que eu penso nisso? Por uma razão muito simples. Você compararia o resultado que você obteve pelo seu algoritmo que você desenvolveu em casa com os que você comprou. Porque era uma forma de você validar o seu algoritmo. Porque esses algoritmos que nós compramos aqui, adquirimos, eles são consolidados, são softwares consolidados. Inclusive, esse que nós temos aqui foi usado na missão Deimos. Né? Então, foi o mesmo que foi usado na missão Deimos. Então, eu diria que são muito bons algoritmos, mas que se nós tivéssemos os nossos, e seria uma coisa muito interessante a gente começar a fazer da mesma forma com que eles fazem, seguindo a mesma lógica, né, com que eles fazem, a gente calcular aqui os nossos. E aí a vantagem disso é porque a gente saberia com quem comparar. Essa seria a vantagem. Isso inicialmente. Aí tem umas coisas no contexto mais geral aqui, automatizar manobra, né? Automatizar planejamento de manobra, essas coisas também seria muito interessante ter alguém para fazer, para ter os nossos algoritmos aqui. Porque não que a gente não tenha alguns, nós temos algoritmos aqui, nós temos o OAP, que foi desenvolvido pelo Roberto Galski, que é muito bom para manobras monoimpulsivas, e temos o LDC, desenvolvido pelo Valci, que também é muito bom, mas que, infelizmente, no momento, a gente só consegue utilizar por Sibers. O que eu estou fazendo agora é o que o Valci fez com o LDC, com o Galski fez com o OAP, comparar os dois, ver a eficiência dos dois, e depois a gente pegar um que possa fazer todos os tipos, melhorar esses que nós já temos, que são códigos. O Galski já está trabalhando nisso, pela última conversa que eu tive com ele outro dia, ele já está trabalhando no desenvolvimento do OAP para todo tipo de manobra. O do Valci não resolve o problema de manobra degenerada. Quando você tem satélites polares, só o síncrono de órbita congelada, dependendo da distância da órbita, do que você deixou para a órbita nominal,
a manobra pode ser degenerada, então você tem problemas com os nossos algoritmos aqui. Até com o próprio algoritmo que nós adquirimos, nós tivemos alguns problemas para planejar esse tipo de manobra. Entendi. Mas foi possível planejar. Mas com alguns remendos que o Gauss que andou implementando e eu testei a implementação dele e funcionou. Então a gente validou. Para o LEOP, quantas simulações vocês acham que a equipe de dinâmica de voo aqui fez pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia? Você faz ideia de quantas simulações a gente fez aqui? Arredondando para baixo, mais de 1.500 simulações. E mesmo assim, a gente foi trabalhando muito, muito intenso aqui. É só conversar com o Gauss, também sobre isso, que ele vai te contar exatamente a mesma história. Foi muito trabalho que nós tivemos. Mas, graças a Deus, fomos bem-sucedidos. Legal, Francisco. Parabéns, excelente trabalho que vocês estão fazendo aí. E é bom saber que tem esses temas aí em aberto, tem essas oportunidades, e vamos conversando aí, que sempre a gente tem bons alunos lá no ITA. Inclusive, os alunos de graduação no ITA são muito bons, né? Às vezes tem trabalho de graduação que parecem mestrado, né? Então, dá para a gente conversar, vamos estreitar essa parceria aí. Sim. Da gente. Deixa eu fazer uma pergunta, não é relacionada a essa parte de Debris, mas seria a parte de operação do Amazônia, uma dúvida minha. Essas fotos que a Amazônia tira, como é que funciona a parte da captura da imagem? Vocês que dão um comando para o satélite parar, não parar, mas ele aciona, ele faz a manobra de atitude, tira a foto, captura. Playback. Ou ele é contínuo? Ele vai passando. Não, é playback. Tirando fotos. É playback. Time tag. Você planeja os telecomandos com time tag para ele executar sobre determinado local. Tem local que ele você planeja, por exemplo, vamos dar só um exemplo aqui para vocês entenderem. Teve as enchentes que teve na Síria, né? Por exemplo, teve aquela enchente gigantesca lá. Você tem fotos, programa ele para ligar exatamente, pega a melhor posição para ele ligar a câmera exatamente em cima daquela região e fotografar. Aí aqui, é recebido pela ERG, da ERG Cachoeira Paulista, e Cachoeira Paulista distribui para o pessoal da aplicação, que é o pessoal lá do sensoriamento remoto, que faz todo esse trabalho de preparo das fotografias, que elas não vêm bonitinhas assim não, né? Ela é feito quadro a quadro, né? Então... isso que eu ia perguntar, é uma foto de captura por exposição ou é instantâneo? Ele liga e deixa ligado? Não, é de captura, de captura. Você passou aqui, aí você passa do lado, vai passando do lado, passando do lado. Aí você vai tirando uma sequência de fotos e vai quadro a quadro, e vai juntando. Processamento depois, né? Um dado overlap entre as fotos. E daí depois faz o processamento de imagem. Eu estou falando isso aqui de uma forma bem grosseira, que é coisa de ouvido, né? Eu não fiz isso, eu só sei que os telecomandos são enviados. Até o telecomando de manobra pode ser time tag, né? Você planeja a manobra, e aqui a gente só planeja a manobra em visibilidade, né? Para segurança operacional. Nossa, acho que nós somos poucas pessoas no mundo que executamos manobra em visibilidade. A maioria das agências... centro de controles aí, elas aplicam fora de visibilidade e verifica o resultado depois. Entendi. A gente faz isso por visibilidade, para dar segurança operacional para a gente, para saber se a manobra foi bem executada, tá? Então, é isso. Entendi. Tá? Interessante, bacana. Beleza. Obrigado, Francisco. Volta a palavra para você, Thaís. Não por isso. Estou sempre às ordens. Quem gostaria mais de fazer perguntas para o Francisco? Ninguém mais? Bom, então acho que a gente pode encerrar, né, Willer? Podemos? Sim, podemos, claro. Deixa só a Isabela copiar o meu e-mail particular aí, que aí eu mando os artigos para ela.
Tá aí, Isabela, é esse aí. Pode me escrever solicitando os artigos que eu te envio. Obrigada. Nada. Estamos sempre às ordens. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela oportunidade. Eu não sei se vocês sabem, mas o ITA é uma escola que eu nutro um carinho muito especial por ela. Foi aí que eu fiz o meu mestrado, o meu orientador de mestrado e doutorado é daí. Então, um bom professor, um cara que eu respeito e me inspiro muito nos trabalhos dele, entendeu? Na forma de trabalhar dele. Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade. Excelente, Francisco. Muito obrigada pela sua apresentação. Foi muito boa. Eu acredito que todo mundo aqui saiu com uma bagagem de conhecimento muito maior do que entrou. Obrigada pelo seu tempo. Então, a gente agora vai encerrar o seminário. E excelente final de semana para todos vocês. Obrigado. Francisco. Boa tarde, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Fabiano. Boa semana a todos aí. Abraços.